101.7. Bem-vindo! Musical FM. Musical. 3, 2, 1. Agora, a Musical FM abre um espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer, iluminar a sua opinião. É a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista, debates com o pastor César Cavalcante. Um bom dia na graça e na paz de Jesus Cristo. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final desse programa e que Deus nos ajude, temos uma ótima programação, que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. O tema de hoje é a guarda do sábado e temos aqui um pastor adventista e um pastor evangélico tradicional. E antes de apresentar os debatedores de hoje, na técnica do programa está aqui o Doni, você pode mandar a sua opinião no 984849988. Se você está acompanhando, vai acompanhar esse debate pelas redes sociais ou pelo YouTube, por favor, se inscreva no canal, aperta o sininho das notificações aí e bora para frente. E antes de apresentar os debatedores, os nobres debatedores dessa manhã, eu já vou falar, porque quando tem debate que a gente traz pastor adventista aqui, uma horda de adventistas começam a falar mal no chat do programa, dizendo que o pastor adventista é desigual, que não sei o quê, porque eu não penso como adventista. O outro debatedor também não pensa como adventista. Então, embora eu vou lutar aqui para ser imparcial, mas as perguntas, às vezes, pode ser que eu vou ser um pouco mais tendencioso. Vou lutar para não ser. Tá certo? De verdade, vou lutar para não ser. Mas o que eu tenho a dizer sobre isso é que o dia que os adventistas, o dia que os líderes adventistas convidarem a gente, igual a gente faz aqui, chamar a gente para ir lá participar do debate, aí eu vou ouvir esse tipo de crítica. Porque nenhum adventista faz o que eu faço aqui. Nenhum adventista faz o que a Rádio Musical faz aqui. Entende? Então, eu só queria deixar isso aí para vocês pensarem. Então se liga, deixa de ser hater. Tá aqui o pastor Roberto Cruvinel, bacharel. Bom, todo mundo conhece o pastor Cruvinel. Bem-vindo aqui mais uma vez à mesa de debates para falar sobre se o cristão deve ou não guardar o sábado. Pastor César Cavalcante, meu amigo, muito bom dia. Rei Irene Tuquirio, a paz do Senhor em grego bíblico. Ezequiel, amigo já nem sei quanto tempo a gente já faz debate, né? E é o seguinte, o posicionamento é diferente, mas isso não muda o respeito que temos um pelo outro. Então, estamos aí. Maravilha. Com a gente aqui, pastor Ezequiel Gomes, que tinha sumido de São Paulo, mas voltou, eis que ele deu o ar da graça essa manhã. Eu falei sobre isso agora há pouco, mas isso não tem nada a ver com a pessoa do Ezequiel, claro, que nós temos, inclusive, amizade pessoal. A gente, inclusive, é amigo. Eu estou falando dos haters que aparecem no canal. Ezequiel, pastor na igreja batista, da igreja adventista. Todo mundo já conhece o Ezequiel Gomes, um dos grandes debatedores, expoentes do adventismo. Bem-vindo, Ezequiel. Muito obrigado, César. Obrigado, Cruvinel, pela honra e o privilégio de estar aqui. E eu faço minhas as suas palavras, César. Eu acho que o adventismo do sétimo dia tem que agradecer muito o espaço que a Rádio Musical dá pra gente aqui. O espaço aqui não é pra gente convencer uns aos outros, é simplesmente para expor para o público que existem divergências e o público vai tomar suas decisões e, no final das contas, o que a gente quer não é que XYZ seja adventista ou não adventista, mas que todos nós possamos caminhar amando a Deus, amando uns aos outros, e tudo aquilo que for deficiente em qualquer direção, Deus vai completar pela sua graça, pelo seu amor, pela sua misericórdia, e faço minhas as suas palavras. O adventismo não convida os evangélicos para debate, e eu acho isso ruim. Inclusive, tento fazer a parte diferente e vir aqui e conversar, dar a cara a tapa. E me sinto muito bem aqui, independentemente das discordâncias e tudo mais, tá bom? Legal. Deixa eu só fazer um adendo, querido amigo, porque a gente tem que ser justo, porque também tem um pessoal evangélico que
Só Deus na causa, né? Por que vocês convidam assim? Mas tem que debater, irmão. Aqui é um programa de debate. Uai. E se tiver uma pessoa que pensa igual a outra, aí tem que mudar o nome do programa. Exato. Assistindo o programa ao vivo hoje aqui, tá aqui o irmão Wagner Moura. Wagner, entra aqui rapidinho, só dá um ar da graça aqui pra gente. Ele que é da Igreja O Brasil para Cristo. De que cidade que é? Se ele não falar o nome do presidente Itaquaquecetuba. dele, ele já não pastoreia mais nada. Aqui. Porque o presidente dele é meu amigo. Você é pastor? Sim. Que legal, pastor do Brasil para Cristo em Itaquaquecetuba. do bairro Jardim do Carmo. Maravilha, bem-vindo, viu, querido? Prazer. Amém. Fala o nome do seu presidente, irmão. O presidente Luiz Fernandes Bergamin. Isso. E seu regional? O Maravilha. regional, pastor José Pedro. Ah, bom. Deus abençoe, querido. Tem que ser Vamos assim, lá. ó, no aperto. Pastor Cruvinel, o cristão deve guardar o sábado? Não, queridos irmãos, não deve guardar o sábado. O texto que foi proposto aí pela produção, que foi colocado, Tiago, capítulo 2, versículo 10, por qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. O texto tem que ser levado em consideração no contexto em que ela está inserida. Está falando da diferença da antiga aliança com a nova aliança. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos de 6 a 7, diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Se o ministério da morte gravado com letras de pedra se revestiu de glória, a ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do rosto, ainda que desvanecente. As palavras-chave nesse texto de segunda epístola de Paulo aos Coríntios 3, 6 a 7 é recaine diaté, que é a nova aliança, não é? A perícope, como os amigos que participam aqui gostam de falar, mostra exatamente, tanto no texto de Tiago, quanto no texto da segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 6 e 7, a diferença entre a nova aliança e a antiga aliança. Existem muitos textos que nós vamos abordar aqui, mas essas são as minhas considerações iniciais, que o cristão não precisa guardar o sábado, mesmo porque, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Cristo. Tá bom? Eis aqui a minha colocação inicial, Pastor meu amigo Ezequiel. Pastor adventista Ezequiel Gomes, o cristão deve guardar o sábado para ser salvo? Bom, de acordo com o texto proposto, o tema não é exatamente se o cristão deve guardar o sábado para ser salvo. O tema é se o cristão deve guardar o sábado. E analisando o texto e o contexto de Tiago 2, que o Cruvinel não analisou, o Cruvinel cita o texto de Tiago e vai fazer uma análise de 2 Coríntios, 1 Coríntios. E na nossa visão, não existe nenhuma contradição entre Paulo e Tiago no que tange a essa questão, tá? Até porque se houvesse, haveria uma contradição na Bíblia. Mas o ponto é que no contexto de Tiago capítulo 2, você tem a ideia de que qualquer pessoa que guarda os 10 mandamentos por completo, mas não guarda um deles, se torna culpado de transgredir a lei de uma forma completa. É o que o texto diz. Então ele inclusive cita no verso 11 os mandamentos não adulterarás e não matarás, dizendo que você não pode transgredir nenhum desses mandamentos. E se você vai lá nos 10 mandamentos que estão junto com o não matarás e o não adulterarás, um deles diz para lembra-te do dia de sábado para o santificar. É uma referência ao decálogo. Sim. Exato. Tá. Então o que acontece? No verso 12 diz: falai de tal maneira e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para aquele que não usou de misericórdia e a misericórdia triunfa no juízo. Então, o que acontece? Tiago não está fazendo uma argumentação do tipo assim: você deveria, em tese, guardar toda a lei, mas como você não é capaz, você pode transgredir um dos 10 mandamentos. Você pode não guardar o sábado. E assim também você pode deixar o ladrão não guardar o não furtarás, você pode deixar o adúltero não guardar o não adulterarás. Não é isso. A ideia é, você deve ser fiel aos 10 mandamentos, e se esse é o caso, a mensagem neotestamentária, no Novo Testamento, então, está a ideia de que se você guardar todos os 10 mandamentos, mas não guardar um, você é culpado de todos. Você é tão culpado quanto o adúltero, o assassino, o ladrão, o que cobiça, o que adora imagem de escultura, o que toma o nome de Deus em vão. Por isso, em função da implicação de Tiago capítulo 2, sim, o cristão deve guardar o sábado. E você conhece alguém que não cai em nenhum dos 10? Já viu alguém? Não conheço. Inclusive, Tiago 3, verso 2, vai falar o seguinte: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Então, o que Tiago está pregando
Não é que você vai ser perfeito em guardar todos os 10 mandamentos. Mas o ponto é, se em função da nossa imperfeição, a gente puder transgredir um dos 10 mandamentos, tipo a guarda do sábado, então em nome da nossa imperfeição, a gente vai poder roubar, matar, adulterar, idolatrar e destruir, etc. Pastor Cruvinel. Bem, meu amigo Ezequiel já começa dizendo que eu não analisei o contexto, e a Bíblia explica a própria Bíblia, meus amigos. O texto de Tiago, capítulo 2, inclusive, olha, o versículo 8 já está dizendo: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo as Escrituras, amarás teu próximo como a ti mesmo e fazei o bem. Isso foi invertido para o Novo Testamento. Nós estamos aqui analisando uma diferença de antiga aliança e nova aliança. O mesmo Espírito que inspirou o texto de Tiago foi o que inspirou o texto de Coríntios, e os textos são correlacionados, eles se relacionam. Então a Bíblia explica a própria Bíblia. O que o texto bíblico diz? O tema é: o cristão deve guardar o sábado? Bom, Atos capítulo 15, versículo 28, é a Bíblia Sagrada, não é? A Bíblia Sagrada, 15, 28 diz: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Quais são as coisas essenciais? 29, pareceu bem a quem? Ao Espírito Santo, é uma nova aliança, não é? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas farei bem se vos guardardes. Saúde, o texto está dizendo claramente. Agora, é óbvio que existem aqueles que determinem em seu coração guardar dias. Gálatas capítulo 4, 9 a 11 diz: mas agora, conhecendo a Deus, antes sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias, meses, tempos e anos, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Paulo fala sobre isso. Em Efésios 2, 8 e 9, ele diz: pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Em que pese o irmão, o pastor Ezequiel, aliás, ele fazer a colocação que o tema não significa salvação. Ora, se você não cumpre alguma coisa que Deus determina, você coloca em dúvida a sua salvação. Coloque em dúvida seu comprometimento com Deus. Eu estou fazendo a defesa do que o texto diz, do ministério da graça, e estou dizendo aqui que o texto diz que, inclusive, até Jesus foi acusado de violar o sábado. Ok. Pastor Ezequiel. Bom, Cruvinel, o que acontece? Sim, os textos estão relacionados naquilo que eles têm temas que se relacionam. Então, sim, ok, você pode avaliar o tema da guarda do sábado desde Gênesis até Apocalipse, literalmente. O tema da guarda do sábado inicia em Gênesis capítulo 2 e termina lá em Apocalipse capítulo 14, onde você deve adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E essa é uma referência a Deus que fez o mundo em 6 dias, e fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então, o que acontece? Sim, existe essa correlação, só que você, Cruvinel, não está correlacionando os textos que falam exatamente do mesmo tema. Você diz, então, por exemplo, que lá no Tiago 2,8, fala que a lei régia é amar ao próximo. Mas aqui em Romanos capítulo 13, Paulo diz o seguinte: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. E aí o verso 9, pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha que coisa importante. Se há qualquer outro mandamento. Então existem outros mandamentos além desses aqui citados. Por exemplo, aqui Paulo não cita não adulterarás, aliás, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Entretanto, tudo nesta palavra se resume. Você deve cumprir isso também, certo? Concorda comigo? Eu só estou te ouvindo, estou esperando você terminar. Quando você terminar, eu faço. Isso, porque esse é o ponto. Aqui em Estou respeitosamente esperando você terminar. Romanos capítulo 13, então, diz que todos os 10 mandamentos se cumprem na palavra do amor ao próximo. Então o sábado está incluído. Assim como Tiago 2,10 até o verso 12 também diz da mesma forma. Porque esse é o ponto, entende? Você tem que comparar os textos que dizem da mesma coisa. Então, Paulo está em completa harmonia com Tiago. Ele diz que você tem que amar ao próximo guardando a lei. Não é do tipo assim, se você ama o próximo, você não precisa guardar a lei.
No que tange aos outros textos que você coloca, como Atos capítulo 15, por exemplo. Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, você diz assim, que foi bom para o Espírito Santo não impor nenhum outro encargo aos gentios que se tornaram cristãos, a não ser lá as carnes sacrificadas, sufocadas, os ídolos, as relações sexuais ilícitas e etc. Esse próprio texto de Atos capítulo 15 não diz que o cristão gentil tem que amar a Deus, ou tem que amar o próximo. E é óbvio que amar a Deus e amar o próximo é algo que o cristão gentil deveria fazer. Ou seja, Atos capítulo 15, do verso 28, como você coloca, não é uma revelação do única coisa que o cristão gentil deve fazer. Até porque aqui essas orientações de Atos capítulo 15 não falam sobre o casamento, não falam sobre 1 milhão de coisas que o cristão em tese deveria fazer, o cristão de origem gentílica. Por exemplo, assim, de você ser casado com uma sua mulher, não se separar e etc e tal. Não diz coisas desse tipo, que estão em outros lugares da Escritura. Então isso quer dizer que Atos capítulo 15 não é uma revelação completa, mas é uma revelação mínima, que inclusive tinha que ver com as estipulações lá de Levítico capítulo 18, se eu não me engano, que é quando o estrangeiro habitava na terra de Israel, ele tinha que cumprir essas condições para não escandalizar o judeu, aquela coisa toda. Outra coisa, Gálatas capítulo 4. Vamos trabalhar com a ideia, então, de que Paulo diz assim, se você guardar dias e anos, eu estou trabalhando em vão por você, e você está perdido, e você está errado. Se Paulo quisesse dizer isso, a primeira coisa que nós temos que identificar é que ele estaria em contradição com Tiago. Porque Tiago diz que você tem que guardar os 10 mandamentos, e um dos 10 mandamentos é guardar um dia. Bom, você não tem o que fazer, entende? Se guardar um dia agora... Permite um hiato só? Sim, só um hiato. claro. O texto de Tiago não está dizendo isso. O texto de Tiago está mostrando claramente a diferença entre lei e graça. Está mostrando que ninguém é justificado pela lei. Onde? Explica pra gente. Explica aí o texto de Tiago pra gente entender. Faça a sua complementa e eu vou lá. Não, porque o ponto é, se realmente Gálatas capítulo 4 diz que você não tem que guardar nenhum dia, porque dia não faz sentido, um dos 10 mandamentos perdeu o sentido. E aí Tiago 2,10 que diz que você não pode transgredir um dos 10 mandamentos sob pena de transgredir todos, tá errado, porque lá num dos 10 mandamentos é pra guardar um dia. Peraí, Ezequiel, mas... Esse é o problema. Concordo, mas lá em... O que você faz com o texto de Colossenses? Não, tudo bem. Porque se lá em Gálatas você pode discutir, você fala, mas lá não tá falando isso. Ok. Só que em Colossenses fala textualmente que o cristão não pode ser julgado pelo sábado. Então, mas existem 1 milhão de coisas que isso pode significar, sem que isso signifique que você não tem que guardar o sábado. Mas o que significa o quê? Peraí, então você quer dizer que a Bíblia não diz o que ela está dizendo? Não, é o contrário. Existem 1 milhão de sentidos nos quais você pode dizer que você não deve ser julgado em função da guarda do sábado. Que isso não queira dizer que você não tenha que guardar o sábado. A mesma coisa é o seguinte, César, pensa assim. Se nós formos julgados pelos nossos pecados, quem vai se salvar? Ninguém. Certo? Então não é só uma questão do sábado. É uma questão de qualquer coisa. Se Deus levar em conta contra mim os meus pecados, como adultério, idolatria, maldade, mentira, malícia, vaidade, orgulho, etc. Eu vou me perder, você vai se perder, todo mundo vai se perder. Não, todo mundo vai se perder. Vamos trabalhar com essa ideia. Mas todo mundo é perdido. Essa é a teologia básica. Exato. O primeiro dia de curso de teologia, o que você aprende? Que todos nós somos pecadores, perdidos e terrivelmente pecadores. Perfeito. Então, guardando o sábado ou não, todo mundo é pecador. Concordo. Só que o ponto é, o que é o pecador? É o que transgride a lei. O que é a conversão? É você ter o perdão dos seus pecados, não você ter a liberdade para continuar pecando. Então, mas você conhece alguém que guarda o sábado? Conheço, claro que conheço. Eu não conheço. Bíblico? Claro, eu não conheço ninguém que guarda o sábado perfeitamente, mas conheço quem guarda o sábado. Então, quem não guarda o sábado perfeitamente, vale? Vale. Assim como quem é imperfeito vale, porque Deus nos aceitou em Cristo. Então, você nivela igual você fez agora com o adultério, lá no começo. Certo. Não adulterarás. Então, eu não adultero, mas não é tão bem assim. Eu adultero mais ou menos, tal, não sei o que lá. É a mesma coisa? É a mesma coisa. Você pode não trair a sua esposa, mas você não é perfeito. Cara, eu estou observando aqui, irmãos, uma exposição muito grande. E as questões, no meu entendimento, não estão em linha com o que a Bíblia diz. O próprio Jesus, olha o que a Bíblia diz sobre Jesus. João 5,18. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o próprio Pai. Veja, Jesus foi acusado de violar o sábado. Em João 9,16 está escrito, por isso alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado.
Então, os textos que nós apresentamos aqui, pegamos o texto aqui, ó, Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo, justiça de todo que crê. Pega lá o texto de Deuteronômio, capítulo 15, 5:15, se não fala a memória, que mostra o sábado como memorial para os judeus. Então, é o seguinte, quer guardar o sábado tranquilo, vai se circuncidar? O cristão, ele está na nova aliança, e na nova aliança você não precisa guardar o sábado. Ó, Cruvinel, algumas coisas importantes. Quem dizia que Jesus não guardava o sábado eram seus acusadores. Jesus fala algo totalmente diverso. João 15, verso 10, diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Outra coisa, Gálatas capítulo 4, já que vocês gostam desse texto, diz que Jesus nasceu sob a lei. E 1 João 3, verso 2, diz que o pecado é a transgressão da lei. Isso é Novo Testamento. Se Jesus, de fato, não tivesse guardado um sábado de forma perfeita na sua vida inteira, ele seria como nós, pecador. Agora, esse não é o caso. Jesus não só guardou o sábado perfeitamente, como ele é o próprio Deus que criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º e santificou o 7º dia. Porque você concorda que Jesus é Deus. Jesus, sem dúvida, é Deus. O Senhor do sábado. Porém, a Bíblia não mostra que a guarda do sábado como necessidade por cristão. Não, você pode fazer esse recorte. Você pode Mas fazer... está escrito que o cristão precisa especificamente guardar o sábado aonde? Tiago, capítulo 2. Tá aqui, ó. Quem guardar toda a lei... Mas aí está fazendo a ponto. diferença entre o ministério da lei e o ministério da graça. Não está fazendo a diferença. Está dizendo que você tem que guardar. Não, está dizendo que você tem que guardar. E se você não guardar um dos 10 mandamentos, você não guarda todos. Não. Então a salvação é por obras. Não, Efésios 2:8 e 9. Não é isso que ele diz. Meu amigo, se você não guarda, a salvação é por obras. Não, veja se bem. a salvação é por obras, a graça está anulada. Como que é a salvação pela graça lá em Efésios 2? Salvos pela graça mediante a fé, isso não vem de vós para que ninguém se glorie, e Deus preparou boas obras para que a gente ande nelas. Não, então cita o texto direitinho. Isso, você não é salvo pela pelas graça boas sois obras, salvos, mediante a fé, isso não vem de vós para não que ninguém se obras, glorie. Não de obras para que ninguém se glorie. Exatamente. E Deus preparou boas obras para que andássemos nelas. Então, você não é salvo porque você guarda o sábado, mas como salvo, você deveria guardá-lo, assim como você deveria deixar de adulterar, então, roubar, se você, mentir, olha, etc. por correlação, se você não guarda o sábado, você não é salvo. Com conclusão, obras. Está errado, irmão. Não é esse o ponto. Então, pensa assim, ó, usa esse argumento pro adúltero. E aí, se você conseguir usar o mesmo argumento em relação à guarda do sábado, eu concordo contigo. Você está aliando a questão do adultério com o sábado. Exato, porque é o que Tiago 2,10 faz. Tá, mas arrependimento não tem aí. Então, pode ter arrependimento, mas se você se arrepende de não guardar o sábado... Mas não tem esse texto de guardar o sábado, irmão. Tem lá nos 10 mandamentos. Mas eu não sou judeu. Veja lá, os 10 mandamentos só para Deuteronômio. Só o judeu que não pode roubar. Deuteronômio disse que ele é um memorial para os judeus. Legal, beleza. Então, os 10 Ou não é? Não, tá bom. Tá escrito? Beleza. Os 10 mandamentos... Peraí. Vamos por irmão, parte. tá escrito. Peraí, tá começando a bagunçar. Então faz a sua pergunta, ele vai responder. Então, Vamos lá. Deuteronômio diz que o sábado é um memorial para os judeus. Eu vou ler para você. Certo, Deuteronômio, 5. capítulo 5. 5. Versículo 15, né? Deixa eu ver aqui. Não, é antes. Porque te lembrarás te lembrarás que foste servo da terra do Egito, que o Senhor teu Deus te tirou dali, e braço estendido pelo Senhor teu Deus te ordenou que guardaste o sábado. Está mostrando o memorial para o povo judeu. E aí? Perfeito. Só que a versão dos 10 mandamentos em Êxodo 20 não traz esse porém. E já coloca que você deve guardar o sábado em função de que Deus criou o mundo. E Deus não criou o mundo. Mas a lei foi dada... Vamos por parte. Peraí. É verdade. A versão dos 10 mandamentos lá de Êxodo não traz esse adendo. Perfeito. Mas a outra traz. Então o que acontece? Você tem que trabalhar com ela. Mas eu quero só deixar a pergunta. O Êxodo 20 são mandamentos para a humanidade ou são mandamentos para a aliança entre Deus e os hebreus? Legal, perfeito. 2 questões interessantes. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, se você tem 2 versões do mandamento do sábado, você não pode trabalhar que existe uma contradição entre elas. Você trabalha com a mais completa. Isso, perfeito. E além disso, as 2 são verdade. Deus criou o mundo para todo mundo que ia viver no mundo, e aí descansou no 7º dia, santificou o sábado. E também Deus deu o sábado como memorial para o povo de Israel. Uma coisa não nega a outra, porque senão você tem uma contradição na Bíblia. E outra coisa, no que tange a questão dos 10 mandamentos serem para todo mundo, isso é muito importante. Os judeus sempre se consideraram superior aos demais, por quê?
Porque eles eram o povo de Deus que recebeu a lei em contraposição aos demais. Então, os demais eram adúlteros, eles eram idólatras, eles faziam um monte de coisa que a lei de Deus não permitia aos judeus e que os pagãos faziam. E o judeu em nenhum momento dizia assim, tá tranquilo, porque Deus só deu essa lei para mim, e ele, outro, pode adulterar, pode roubar, pode idolatrar, pode fazer as coisas erradas. O judeu nunca teve essa posição em relação a essa questão. O judeu sempre viu os demais povos como povos fazendo o contrário da vontade de Deus. Isso implica o quê? Que Deus queria que aquelas pessoas, inclusive, se convertessem à própria religião judaica e tudo mais, e fossem fiéis, e inclusive pronunciando todas as questões da pregação do evangelho aos gentios. Onde você acha isso aí na Bíblia? Não, isso Deus queria que todos os povos se convertessem ao judaísmo. Não, você tem um monte de questões desse tipo na Bíblia. Inclusive... Diferente Quais? do cristianismo, calma aí, no cristianismo, o cristianismo é uma religião expansiva. Certo. Eu quero pregar para o Cruvinel para ganhar a alma dele. Ele quer pregar para a mulher dele, para a filha dele, para não sei quem, para o vizinho. Independente da idade de quem seja. O judaísmo não é assim. Nunca foi assim. Concordo. A gente evangeliza, não se judaiza as pessoas. Sim. Se a pessoa quiser muito, ela tem como entrar. Mas, Perfeito. aí mas eles não têm essa missão. Perfeito. O cristianismo é mais missionário do que o judaísmo. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Todavia, a vocação missionária cristã, ela é tirada da vocação judaica de ser luz aos gentios. Existe um monte de versos na Bíblia do tipo, todos os povos serão abençoados em ti, as nações virão até Jerusalém e receberão da sua glória. Tem um pouco dessa ideia. Mas não de conversão. Não, isso envolve sim conversão. Mas não de proselitismo. Não, claro que sim. Por exemplo, Isaías capítulo 56, tá? É um texto clássico, inclusive falando daquelas pessoas que iriam se converter e guardando o sábado. Mas é judeu. Não, tudo bem, mas iam se converter ao judaísmo. Então vira judeu. Não, tudo bem, mas o fato é... A questão é, essa você dimensão consegue mostrar um existe. texto onde o sábado derrama para outras culturas sem que essas outras culturas se convertam ao judaísmo? Você consegue mostrar um versículo? Sim. Qual? Marcos 2, verso 8. Vamos lá no texto. Vamos lá. Marcos 2, verso 8, o que Jesus fala a respeito do sábado? Inclusive, é a primeira menção do sábado no Evangelho de Marcos. Marcos 2, verso 28, aliás, 27 e 28. Vamos ver. E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, antropos, não judeu, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é senhor do sábado. O sábado foi feito para a humanidade, para o homem, porque quem não é judeu também é homem. Então, mas a necessidade Mas da guarda do sábado, em todos os textos que aparece, é por judeu. Ou convertido ao judaísmo. E aí, mas o convertido ao texto, judaísmo. o contexto aqui desse texto de Marcos está mostrando que Jesus é questionado por conta do trabalho no sábado. E ele não diz que o sábado é o fim em si mesmo. O sábado é feito por causa do homem. Concordo. É só isso que ele está falando. O não tá sábado não é um fim em si Pera aí, mesmo. irmão, eu estou até ouvindo bastante. Eu estou hoje até ouvindo bastante, que eu estou meio devagar, mas está tudo bem. Está tudo certinho. O texto não está dizendo o que você está falando. Você está interpretando o texto de forma equivocada. Jesus é questionado e ele diz, eu sou o Senhor do sábado. Certo. Ele não está dizendo, o sábado é um fim em si mesmo, um objetivo em si mesmo, porque isso seria equivocado. Concordo contigo. O Não sábado é? não é um fim em si mesmo. E Mas aí, Jesus tá falando, ó, mas espera, só para Deixa eu terminar. concluir. Só para terminar. E mesmo assim, o texto não está falando da época da graça. Está falando de uma resposta aos judeus. Simples assim. A graça, o fim da lei é Cristo, justiça de todo que crê. Na graça, eu sou salvo pela graça do Senhor, mediante a fé. As obras que eu faço são uma exteriorização, está se referindo à santidade, Romanos 12, 1 e 2, Hebreus 12, 14. Não está falando de uma guarda cerimonial ou de um dia específico, não está falando. Então, eu estou colocando no texto o que o texto não diz. Aqui, respeito peremptoriamente sua posição. tranquilo. Ó, só lida com a questão. Sábado estabelecido por causa do homem. Por causa, o texto está dizendo, Então, mas... estabelecido por causa do homem, não é por causa do judeu. Uma resposta está dando aos judeus aqui. Tudo bem. Ou não é? Tudo bem. Jesus está respondendo ao judeu que ele estabeleceu o sábado para o Um homem. dos questionamentos que me fazem muito aqui na rádio é sobre a questão do dízimo, exatamente em Mateus 23, 23. Certo. Então, ele está respondendo aos judeus, da mesma forma que está respondendo o judeu. Agora, um cristão, ele deve guardar o sábado, então Jesus não é suficiente para salvá-lo.
Porque se ele transgride o sábado, ele pode cometer pecado. A gente já falou aqui nesse microfone isso uma vez. Não, perfeito. O salário do pecado A morte. é a morte, certo? Perfeito. Você já falou isso. Então, se Jesus faz isso, se o texto bíblico diz isso, Jesus não é suficiente para salvar o homem. Mas aí Cruvinel, E não é bíblico para isso. você ser coerente com isso, você tem que deixar o cristão adulterar, roubar, mentir e matar. Porque senão os Jesus não é suficiente Não é para a questão. Se salvação. alguém está em Cristo, nova criatura é, irmão. Concordo, então guarda o sábado. Não, mas aí está falando de santificação. Qual é a santificação do sábado? Fala para mim. Deus fez o sábado Ó, santo. Romanos 12, Deus santificou 1, o sábado. Romanos 12, 1 e 2 fala assim que seu corpo tem que estar em sacrifício vivo. Engloba adultério? Engloba a prostituição? Não. Lógico que engloba. Ah, não, engloba, claro, você lógico não que pode fazer, Claro que né? engloba. Aí o versículo 2 diz, sua mente tem que ser renovada. Engloba a santidade? Sim. Que tem a ver com o sábado. Olha só, então vamos ler a Veja Bíblia. Colossenses 3. Não, Pensar beleza. nas coisas que são do alto. Então, olha só. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. O sábado é questão de santificação. Inclusive é para guardar o sábado, para santificar o sábado. Esse mesmo Deus que trabalhou no próprio sábado. Capítulo 2, versículo 2, usa um locativo. E Deus trabalhou, está escrito lá. Até uma coisa interessante, que isso aqui eu aprendi com o César aqui, num dia que ele leu aqui. Eu nunca tinha me atentado nisso. E havendo Deus terminado no sábado, então ele trabalhou no sábado. Deus guardou o sábado. Tá, mas os 10 mandamentos diz que ele descansou no sábado. Entendeu? Você está dizendo que ele trabalhou. Eu devo acreditar em você ou nos 10 mandamentos? Não, peraí. A Bíblia diz que ele trabalhou. Mas a Bíblia diz que ele descansou. Mas e você não consegue trabalhar e descansar no mesmo dia? Consegue ou não? Veja bem, eu acredito... Eu faço isso todo dia. Eu acredito- Ontem eu trabalhei e Não, descansei. eu não faço todo, eu tento. É que assim, vamos lá. Tá. Vamos lá. O texto de Gênesis 2 diz que o Senhor terminou a sua obra no 7º dia. Certo. Esse prefixo do hebraico, o B, é o mesmo do Bereshit. No princípio. É um locativo. No Coloca. Shabat. Então, não tem como escapar de que Deus trabalhou no sábado Veja- em Gênesis 2:2. Tá, existe bastante discussão sobre isso no judaísmo, né? Vou fechar essa questão assim, ó. Quando Jesus foi cerceado por guardar o sábado, e eu concordo com você, ele é cerceado, eu creio que Jesus guardou o sábado. Mas ele é acusado, os seus não guardar. acusadores, Perfeito. ali maldosamente e tudo mais. Ok. Agora, o que Jesus diz depois de ter curado aquele rapaz? Ele diz assim, ó. Meu pai trabalha até agora. E eu trabalho também. Que dia era aquele? Sábado. Então acabou a discussão. Jesus disse, hoje é sábado e meu pai está trabalhando. Certo. E eu, sendo sábado, estou trabalhando também. Qual era o trabalho ali? Não importa. Claro que importa. Qual, E era o qual trabalho? era? O trabalho da salvação. Peraí, então no dia de sábado, Deus só trabalha o trabalho de salvação? Ah, Ezequiel. Não, veja Pelo amor bem. de Deus. Olha só. O que Jesus Não, estava agora eu vou ter que fazendo... ficar quieto, Ezequiel. Não dá, né? Não, Porque, olha só. cadê? Veja bem. Se Deus cessasse de manter o universo cada sábado o universo deixava de existir. Então ele trabalha sábado. Beleza, tranquilo. Jesus Cristo disse que o pai trabalha sábado. Tranquilo. Só que a questão é, também a Bíblia diz que Deus descansou no sábado Claro. e você não deve trabalhar no sábado. Não. A Bíblia também diz isso, certo? Ah, não, você não, os judeus. Não, tudo bem, mas o judeu não devia trabalhar no Isso, sábado. exatamente. Beleza? Mas Deus trabalhou no sábado. Tá textualmente em Gênesis 2. Escapa de Gênesis 2. Não é questão de escapar. Existe bastante discussão sobre o significado do texto lá em Gênesis 2. Então escolhe a melhor e me fala qual que é. Não, a questão é que Deus termina a Gênesis- criação. Deus no termina sábado. a criação na sexta-feira e descansa no sábado. Eu vou Lê o mudar. texto de Não, Gênesis. havendo terminado Não. no 7º dia o seu trabalho. Ou seja, ele terminou o trabalho, o 7º dia ele descansa. Não. Lê o texto. Não, é isso. Mas tá Então, escrito. só lê Ó, o texto. Tem que chamar Lê o break. Não, peraí, não pode não, meu irmão. Peraí, Ó, tem que chamar o break. Mas lê o texto. Mas no dia, deixa tá o texto escrito. falar, vamos lá. Não, a questão Deixa o texto falar, a irmão. questão é a interpretação que se dá Tá, então lê o à texto. preposição. Depois Ó, a gente Mas Não. ele vai dar a interpretação que deu de Tiago, irmão. A mesma coisa. Lê o texto, depois a gente interpreta. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. Certo. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera... Quando terminou? Descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Então, e o abençoou... o prefixo no, ele tá fazendo referência ao sábado. Certo. Havendo o Senhor terminado no 7º dia, continua. Descansou nesse dia... O nesse é o mesmo prefixo aí. Perfeito. Então, se ele descansou no sábado, então ele também terminou no Legal, sábado. então descansou nesse dia de toda a obra E aí que tinha volta a feito. pergunta que eu te fiz. Você consegue trabalhar e descansar no mesmo dia? Consegue. Então tá resolvido. Então pronto. Vira aí, a gente volta já. Vai.
Você pode ouvir a Musical FM onde e quando quiser. Entre agora na loja de aplicativos do seu celular e baixe o nosso. Tem sempre novidades e o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM 105.7. Mais unidade cristã. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br. Estamos de volta com o programa de debates e aí meio que ficou 2 contra 1. Vou pedir perdão e vou sair de fininho no próximo bloco. Mas eu quero falar com você que quer estudar teologia. Se você quer estudar teologia, nós temos 2 possibilidades para você. Primeiro, você tem o curso fundamental em teologia, estuda 18 meses, 3 semestres. Dos 3 semestres, você paga um só. Isso aqui te dá direito a material didático na sua casa. Esse material chega na sua casa pelo correio, no portão da sua casa. Esse curso te dá acesso a plantão tira dúvidas, videoaulas, estágio supervisionado e muito mais. Você estuda 3 semestres, são 18 meses. Pensa em 18 meses e você paga 6 mensalidades. 18 meses, 12 meses, a gente vai chegar em janeiro do ano que vem. Mais 6 meses, a gente vai chegar em junho, julho do ano que vem. Então, você termina esse curso em julho de 2024. Só que quando chegar em junho agora, já acabou. Você não paga mais nada. Então você paga 6 parcelas de 99. 6 parcelas e nada mais. Beleza? Pastor, eu quero a formação completa. Então tá bom. Você vai pagar 6 parcelas de R$240. E você tem 4 anos de estudo. Olha as imagens que o Rafael fez aí do curso completo, tá? Curso fundamental, intermediário, nível avançado em teologia. Você leva tudo pagando R$240, estuda 4 anos e paga só 6 mensalidades. Deu para entender? Você estuda 4 anos e paga 6 parcelas. Você estuda quantos semestres dá? 8 semestres e você paga 1 semestre. Deu para entender? Entendeu como é que é? 8 semestres paga 1 semestre. O telefone para você se inscrever é só pelo WhatsApp. O WhatsApp é 011-9 9007 6844 011-9 9007 6844 99007 6844 99007 6844. Coloca teu nome, tracinho teologia e faça já a sua inscrição. 99007 6844 99007 6844. Voltamos aqui à nossa mesa de debates. Eu vou saindo de fininho porque eu exagerei aqui na mão e vou aproveitar nessa volta do debate. Não sei se vocês vão continuar trabalhando no texto de Gênesis, mas eu apertei os adventistas que são haters no começo do programa e agora eu vou apertar os evangélicos que são haters aqui no final, nessa outra parte. Porque tem muita gente que hostiliza o adventista só porque o adventista pensa diferente. Então você pode não considerar como irmãos, como eu, por exemplo, considero a igreja adventista uma seita. Sou amigo do Ezequiel, mas ele conhece minha posição. E eu conheço a dele, tá tudo bem. Mas hostilização não é legal, hater... Assim como não é legal do adventista contra a gente, não é legal da nossa parte contra eles. Então vou pensar um aqui. Benedito Evangelista. O pastor Ezequiel é uma pessoa insuportável. Você conhece o Ezequiel? Você conhece o Ezequiel? Então eu estou usando o Benedito como exemplo, mas tem muitas outras pessoas aqui. Então, a hostilização, sabe? A maldade pela maldade, não é essa a ideia. Vamos ouvir os argumentos, tá bom? E aí depois vocês decidam. Vamos lá. Volta comigo? É verdade. Vamos lá. Ô, Ezequiel, me ajuda então aqui na sua análise de 2 ou 3 textos bíblicos, tá? O texto de Gênesis foi colocado claramente, a questão é locativa, Deus trabalha no sábado e depois descansa. Mas tem uma questão aqui especificamente com relação à ordenança da lei,
que está em Efésios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Eu vou ler para você aqui, ó. Porque ele é a nossa... Eu espero você abrir. Por favor, não pode ler. Posso ler? Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia de ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. O contexto mostra que em Cristo, tanto gentios como judeus são unidos. O texto fala sobre isso. Perfeito. Hebreus 8:13 dizendo, o novo concerto envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Então, aliando a isso ao texto que eu disse de Coríntios, da nova aliança, não é? Na minha visão, eu não vejo vertido o sábado de forma alguma como uma ordenança para o cristão. Como é que você entende esse texto de Efésios 2,14? Principalmente quando o texto diz, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que constituía de ordenanças, para criar em si os dois um novo homem, fazendo a paz. Perfeito. Uma coisa importante de dizer sobre o texto de Efésios é que ele é um texto direcionado à lei na forma de ordenanças. Seja lá como você entende essa expressão, você precisa entender que ela não refere-se exclusivamente ao sábado, certo? Então você vai precisar trabalhar com a ideia do que isso significa. Em geral, se estabelece que essa lei dos mandamentos em forma de ordenança eram as prerrogativas judaicas que os separavam dos gentios, que tinha que ver com todo o sistema cerimonial, e em função do que Jesus realiza na cruz do Calvário, tudo aquilo é desfeito, você já não tem mais sacrifício de cordeiros, já não existe mais essas ordenanças, esses mandamentos, porque agora está tudo isso abolido em função do que Cristo realizou. A Igreja Adventista do Sétimo Dia concorda com essa argumentação, tanto que você não vai ver a gente matando cordeiro em nenhum dos nossos templos aí por aí. Então deixa eu só pegar um gancho com você. Certo. Me causa preocupação, Ezequiel, porque assim, quando lhe favorece, a lei é lei dos 10 mandamentos, Perfeito. Decálogo. Perfeito. Quando o texto não lhe favorece, a lei é lei cerimonial. Perfeito. O texto aqui não está falando de lei cerimonial. Veja. Qual que é o texto? Efésios 2, 14 e 15. Não matarás, é uma ordem. Tá no decálogo. Não matarás, é uma ordem. Sim. Não cobiçarás a mulher do próximo. Sim, claro. Lembra do dia do sábado. Abolidas Tudo isso, veja, tudo isso. Calma, eu chego lá. Calma. Lembra-te do dia de sábado, tá lá escrito? Certo, tá. Então é uma ordem. Decálogo. Então, no meu entendimento, esse texto está incluído aqui. Não está falando especificamente de lei cerimonial, Ezequiel. A gente tem que ser honesto no sentido... Não, tudo bem. Você tem uma interpretação adventista. Perfeito. Adventista crê assim, e o texto diz o quê? Não, tudo bem, beleza. Só que aí, Cruvinel, você vai ter que lidar com a implicação do texto de Tiago 2. Você não pode transgredir os 10 mandamentos. E nesse caso aqui, se Jesus aboliu a lei dos mandamentos em forma de ordenança e não matarás é uma ordenança, então agora você pode matar. É que assim, você pode ser o cristão assassino, irmão. É que assim, o César tá tendo um síncope também. Quando alguém esquece sábado e adventismo e igreja, esquece tudo isso aí. Se alguém falar assim pra mim, pastor, tô fazendo um estudo bíblico e eu cheguei em Tiago 2, eu queria entender. Certo. O que Tiago 2 está dizendo? Tiago 2 está falando do sábado? Não. Não tá. Não. Tiago 2 está falando que a guarda dos 10 mandamentos precisa ser preservada? Não. Não está. Não está. O que Tiago 2 está dizendo? Tiago 2 está dizendo que todos nós somos pecadores e que nós não conseguimos salvar guardar por si mandamentos. Não. E que Deus deixou 10 regras. Deus, inicialmente, ele deixou 10 regras. Alguém consegue, tirando o Salvador, alguém já conseguiu, de Adão até o dia de hoje, cumprir as 10 regras de Deus? Não. Não. Então é isso que Tiago 2 está dizendo. Ele está dizendo, e se você cai em uma dessas 10 regras, você está condenado por você tudo. É um pecador. Posso continuar respondendo? É disso que ele está falando. Deixa eu só colocar, se me permite, porque você citou Tiago 2, e eu só quero fazer a leitura em que a Bíblia Shed, que quase todo mundo
muita gente da minha geração, você usou, acho que bem depois. Eu não sou dessa época. Mas, não, eu vou zoar aqui o Não amigo. posso perder A essa sua chance. época, Scofield, né, irmão? Não. É a primeira de que referência. Que é Scofield? O que é? Não vem, não. Mas olha só, e é muito claro, exatamente isso que nós estamos falando desde o começo. A completa impossibilidade de guardar a lei de Deus em todos os pontos, muito especialmente na forma interna que Jesus a interpretou no Sermão da Montanha, porque o Sermão da Montanha amplia a questão da graça, porque porque o Espírito Santo estará conosco. Diz assim, ó, nos força, aliás, a confiar para a salvação naquele que perfeitamente cumpriu a vontade de Deus e oferece justiça para nos cobrir. Hebreus 7, 26 e 27. Nele a misericórdia de Deus triunfa sobre o juízo que merecemos. O texto está dizendo, lei não salva ninguém. É por isso que é a questão da nova aliança. Certo. A letra mata. Voltando aqui. Vamos Sim, Ezequiel. responder algumas coisas que você falou aí que eu não tive tempo de responder. No que tange a ideia lá de Gênesis, existe bastante discussão sobre aquilo lá entre os judeus. E quando você vai avaliar como que a Bíblia fala a respeito do mandamento do sábado, você vê claramente, por exemplo, Hebreus capítulo 4, verso 4. Assim, em certo lugar, disse, no tocante ao sétimo dia, e descansou Deus no sétimo dia de toda a obra que fizera. É possível trabalhar um pouquinho e depois descansar? Sim, é possível, mas a ênfase bíblica é que Deus descansou no sétimo dia. Concordo Se você com o continuar texto. o texto vai dizer que ele não está falando do sétimo dia. Não, sim, o descanso ele vai dizer lá que não é o sétimo dia. vai entrar no descanso, que tem que ver lá como entrar na Terra Prometida, etc. Mas o fato é, no que tange ao sétimo dia, a Bíblia diz que Deus descansou neste dia. Concordo. E aí, outra coisa. Também concordo. Assim como diz que trabalhou. Exato, trabalhou e descansou. Não é claro que trabalhou, mas aí é uma interpretação Tá escrito. possível. Não tá Ezequiel, escrito. você leu o texto e não conseguiu responder. Não consegui responder. Ali Então existe uma responda. discussão de tradução do hebraico. Tradução do hebraico? Sim, óbvio que sim. Então lê hebraico, pastor César. Pega o hebraico e lê. Não é questão de ler ou não ler, é questão de interpretação. Com certeza, ali, você pode trabalhar a ideia de que Deus trabalhou e descansou no sábado ou que Deus só descansou no sábado. Ponto. Ezequiel, Tanto que é desculpa. a ênfase da Bíblia em Ezequiel, vários outros lugares. meu amigo. Eu preciso avançar no... Vai, Daqui a termina, pouco você Ezequiel, volta exato. nessa questão aí. É um negócio estranho Não, isso tudo aí, bem. né? Não, Quer dizer que o tradutor da Bíblia, quem traduziu a Bíblia traduziu errado. Não tá errado. Porque a leitura é simples, poxa. É tranquilo. Agora, por exemplo, você Tá bom, cita vai. Hebreus 8, verso 13, dizendo que a nova aliança transforma a antiga em inadequada ou em antiquada e envelhecida. Só que a nova aliança é descrita em termos de obediência à lei de Deus. Veja bem, esta é a aliança que firmarei depois daqueles dias. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração os escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou seja, a nova aliança é guardar a lei de Deus. É o oposto do tipo assim, Deus fez uma nova aliança, antes tinha esses mandamentos aqui que agora eu não preciso mais guardar. Então antes eu precisava não matar, antes eu precisava não guardar o sábado, antes eu não podia fazer isso e aquilo, agora eu posso. Não é isso, a nova aliança é o oposto disso. Sim, mas aí, a nossa questão, querido amigo, é com relação ao sábado. Já mostrei para você em Deuteronômio que o sábado é o memorial para os judeus, é o memorial para os judeus. Já te mostrei que é para toda a humanidade. Tá lá escrito, poxa. Tá lá escrito. escrito. Então eu abro mão do texto de Deuteronômio, que é específico, uma ampliação do texto do Decálogo de Êxodo 20. Marcos 2 é específico. E aqui, veja, aí quando lhe favorece, você faz uma divisão entre lei cerimonial e decálogo. Ora, irmão, se então eu vou pegar lá o que não está no decálogo, certo. Deuteronômio 6:5, Deuteronômio 10:12, que mostra qual é o maior mandamento, que Jesus verte depois no capítulo 22 de Mateus 35 ao 41, falando sobre amar a Deus acima de todas as coisas, de todo o teu coração. Perfeito. E no verso o sábado. Certo. Eu vou ficar então com que o Espírito de Deus fala através de Paulo, o fim da lei é Cristo, justiça de todo que crê. Que lei é essa? Só cerimonial? Para. Então, as outras questões com relação a não matar, não adulterar, você vai ver no Novo Testamento, irmão. Sim, e você vai ver no Novo Testamento que não pode matar e não pode adulterar. Não, mas vai ver textualmente. Textualmente. E cadê o sábado textualmente? Cristão, vai lá e guarda o sábado. Não tem, irmão. Me mostra. Tiago, capítulo 2, aquele tá que guarda lei. toda a lei. Não está falando do sábado, Olha irmão. só, Vamos lá. Tiago 2, aquele que guarda toda a lei
mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Não há isso que ele tá argumentação dizendo. do tipo assim, todos nós transgredimos. Então, pelo ele está menos dizendo de um ou homem, mais. que está lá em Jeremias, citado em Jeremias 17, 5. Maldito que confia em si mesmo, eu vou guardar a lei, eu vou ser o produto da minha própria salvação. Não, o texto está dizendo que se você faz isso, você vai tropeçar, você precisa da graça e a misericórdia de Deus. Não, tudo bem, mas o fato é, se você guardar toda a lei, mas tropeçar em um dos 10 mandamentos, você é culpado de todos. Pronto, então aceita Jesus, Mas não precisa guardar a lei. Calma aí, Aí eu vamos- posso matar, roubar, adulterar e não guardar o sábado. Mas é lógico que não, né, irmão? Ah, então- Então, segundo, aí você não está sendo honesto Deixa na eu sua trazer aqui um argumentação. assunto. Se chama 10 mandamentos. irmão. É uma unidade. Segundo Epístola Paulo aos Coríntios 5,17. Se você está em Cristo, você é nova criatura. Ô, Ezequiel, E não vamos lá. diz, fala de sábado. Só um minutinho, pastor Corvinel. Vou deixar você Deixa eu falar. olhar o horário aqui. Por que a Bíblia diz lá em Jeremias 32 que a lei iria caducar? Em Hebreus, capítulo 8, citando o texto de Jeremias 32, acho que é 32, Hebreus né? 7, talvez. Hebreus, eu acho que é o 8, mas pode ser o 7, Acho que é eu não 7. sei. Lá ele cita o texto de Jeremias falando da nova aliança e como sendo uma coisa que iria ser ultrapassada. Aquela aliança, Eu e, li o e texto. essa aliança é os 10 mandamentos. Hebreus Ela 8, começa 10. nos 10 mandamentos. Certo. E para finalizar, o apóstolo Paulo, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, chama os 10 mandamentos de ministério da morte. Certo. E por que a Bíblia Citei esse se texto. refere aos 10 mandamentos como ministério da morte, se você defende que o cristão precisa continuar seguindo os 10 mandamentos? E aí, dentre eles, o sábado. E para finalizar essa pergunta, para ficar claro, é claro que eu reconheço que tem coisas morais que Permanece. que transmigram do Antigo Testamento no Novo, mas que tem documentação vasta no Novo Testamento para literal. você não adulterar, não sei o quê, não roubar e tudo mais. Agora, nós temos 2 alianças na Bíblia. Leia-se mandamentos, leia-se testamentos, leia-se contratos, o que for. A palavra berit no hebraico. Diateque no grego. Nós temos dois testamentos. O Brasil já teve 5 ou 6 constituições, mas nós somos signatários da Constituição de 88. Certo. Os nossos avós não eram signatários dessa Constituição, eram de outras. Você é signatário da nova aliança, celebrada por Cristo e com o sangue derramado na cruz, ou você é signatário da velha aliança, aquela que Paulo chama de ministério da morte? Eu sou signatário da nova aliança. Mas Maravilha. como que se explica lá o texto do Ministério da Morte? Uma coisa importante da gente entender, primeiro de tudo, que Paulo pregava o evangelho da perspectiva de Jesus ressurreto dentre os mortos, como aquele que morreu e ressuscitou, certo? A ideia é basicamente que a nova aliança em Cristo, ela obviamente é absolutamente superior à antiga aliança. Isso ninguém questiona sob nenhuma hipótese. Todavia, na antiga aliança, o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Na nova aliança, o Deus verdadeiro Então, é o o Deus de ministério Israel. da morte, que foi a pergunta, é os 10 mandamentos? Envolve os 10 mandamentos. Sem dúvida. Os 10 mandamentos não resolveram o problema do pecado, tanto que tinha todo E por que o você quer ritual ressuscitar isso? Não, porque o Tiago 2 diz isso. Não é Não porque diz. eu. Claro que Não diz. diz, irmão. Claro que diz. Se você guardar toda a lei dos 10 mandamentos, menos um, você é Então, culpado vai lá. de todos. Ele está dizendo exatamente a questão da morte. Se você viver pela lei, você vai morrer. Não, eu concordo. E Jesus dá vida eterna, Tudo poxa. bem, mas o fato é, Jesus te dá vida eterna para você transgredir um dos 10 mandamentos, sim ou não? Não. Mas veja bem, a santificação, eu já citei os textos, Romanos 12, 1 e 2, citei Hebreus 12, Perfeito. 14, citei os textos, está falando, o corpo em sacrifício vivo inclui prostituição? Não. Lógico que inclui. Não, tô falando assim, você não pode se prostituir. Exatamente. Inclui a questão do adultério? Inclui- Lógico que inclui inclui. santificar o sábado. Exatamente. A mente, com Romanos 12, 2, não está incluindo essas questões de pecado. Agora, onde é que está a questão da guarda do sábado no Novo Testamento? Cristão, se você é obra de santificação para a sua vida, você guardar o sábado. Não tem, camarada. 1 João 3:2, Uns fazem, 3:4. uns fazem, então vamos ler. Uns fazem conta O de pecado dias. é a transgressão da lei. Tá lá no Novo Testamento. Então, meu Pecado irmão, é transgredir a lei. E aí Mas a o filho lei, lê aqui. então, o que fica assim, você disse agora há pouco que você é signatário da nova aliança. Perfeito.
Aonde tem essa ordem na Nova Aliança? Lá em Hebreus 8, como a gente leu, Deus vai imprimir Acha o suas sábado leis. lá, acha Não, lá não o é sábado. as leis de Deus, inclusive o sábado. Então, se as leis são as mesmas, por que tem que ter uma nova? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que Não, morre mas- e ressuscita. Ok, o sangue mas a dele é lei o ainda- verdadeiro sacrifício. Então a aliança é a mesma coisa. A antiga aliança e a nova são a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Aquilo que na antiga aliança é sombra, em Cristo é realidade. Então vamos trabalhar com essa ideia? Certo. Hebreus O 10. sábado não é a sombra, que a Bíblia diz? Veja bem. Sim, o sábado em Cristo é a realidade. O sábado sem Cristo, na antiga aliança, é a sombra. E você prefere a sombra ou a A realidade? realidade, óbvio. Então o seu sábado é uma pessoa. Não, o sábado é guardar o sábado em Cristo. Não é possível. É Jesus e sábado. Exato, não só Não, pra isso. ele é Jesus e sábado. Não, Pra mim é Jesus e só Jesus. é só Jesus, isso. mas é que Jesus é o Senhor do sábado. Porque se esse é o Jesus problema. entrar na minha vida, ele vai mudar a minha vida e eu não preciso de mais nenhuma fórmula ou guardar dias ou fazer conta de dias. Respeito quem faz, mas eu por ser crente em Cristo, sou nova criatura, não é? Eu vou, para mim, todo dia é o dia que o Senhor Deus fez, porque Bom. a graça exige mais do que a lei. Infelizmente, nosso tempo é curto demais. Então Olha aí. eu vou pedir 1 minuto sem ultrapassar para cada debatedor para a gente encerrar. A gente tem que encerrar até 57. Ezequiel, começa contigo. Obrigado. O problema desse debate não é a teologia adventista ou do Ezequiel, é Tiago, capítulo 2. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Não é culpa minha, é Novo Testamento, é Nova Aliança, e tem a implicação de que você deve guardar não só 9 dos 10 mandamentos, mas os 10. Obrigado. Se quem quiser te conhecer, eu te seguir. Segui lá, canal Vem Senhor Jesus no YouTube. Legal. Legal. Pastor Cruvinel. A solução desse debate é Tiago capítulo 2, dizendo que a letra mata e que a lei, quem cumpre a lei tropeça em um tio da lei, ele é condenado. É por isso que nós precisamos de Jesus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você é liberto de qualquer ordenança da lei, porque o fim da lei é Cristo. Só para deixar a finalização, segundo aos Coríntios 11:3, mas temo, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade de Cristo. A simplicidade de Cristo é você entrega a sua vida para Jesus, Ele te liberta, você santifica a sua vida e não um dia. Muito obrigado, pastor César Quem Cavalcante. quiser te conhecer melhor, os seus cursos. Quem projetos. quiser estudar grego, aliás, segunda-feira eu estou pregando na Vila Maria Alta, quem quiser estudar grego comigo, grego do Novo Testamento, entre em contato através do meu WhatsApp, que é o 11 96766 5787, 11 96766 5787, e me segue no Instagram, pastor Roberto Cruvinel. Bom, eu fico por aqui. Hoje é sexta, né? Amanhã, no sábado, eu estarei pregando no aniversário de 13 anos da nossa igreja aqui em São Paulo, na comunidade cristã genuína do Tucuruvi. Amanhã, sábado, às 8 da noite, Avenida Guapira, 903. Amanhã, sábado, dia 21 de janeiro. Talvez você está vendo aí gravado e chega lá, não tem o culto, né? Então, 21 de janeiro, amanhã, sábado, Avenida Guapira, 903, aqui pertinho do metrô Tucuruvi. Obrigado, pastor Ezequiel. Obrigado, pastor Cruvinel. Me perdoe se eu excedi de algum dos lados. Imagina, jamais. Fico por aqui. Às 2 da tarde tem um Bom e Velho Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM. Na programação da Musical. E saiba quando vai rolar um Biblicamente. Sempre às 11 da manhã, Musical FM. Mais unidade cristã. Você está na Musical FM. Musical FM 105.7. Não ouviu o programa Debates de hoje? Não se preocupe. Você pode ouvir quando e onde quiser. Basta abrir seu aplicativo de podcast, digitar Debates Musical FM e ouvir pelo seu celular. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Mais uma opção para você não perder nenhum programa de debates da Musical FM. Musical FM, mais unidade cristã. Ah, não, de novo?
que aconteceu? Ah, meu pacote de dados expirou. Eu queria acompanhar o jogo pelo celular, né? Ouve no rádio, Ah, legal. Cadê o rádio? No seu celular. É só ligar o FM dele. Vai ouvir em tempo real. Menina, é mesmo? Para se divertir sem pagar. Rádio é só ligar. Uma campanha aberta. Uma conversa entre amigos é sempre muito boa. Receber amigos e ter um bate-papo descontraído para falar das experiências com Deus é maravilhoso. Aqui na Musical, toda semana temos um tempo para isso. No Conversa Entre Amigos. Acompanhe o programa Debates e saiba quando vai rolar essa conversa por aqui. Musical FM. Mais unidade cristã. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo para que o Evangelho alcance a todos. Musical FM, mais unidade cristã. Rádio Musical FM São Paulo 105.7. Bem-vindo! Musical FM. Começa agora. Crescendo na fé. Com o pastor César Cavalcante. Uma boa tarde na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante. Mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa Crescendo na Fé. Nós vamos juntos até o final dessa programação. Que Deus nos ajude. Temos um bom programa. Que o nome do Senhor seja glorificado, exaltado mais uma vez nessa sintonia. Esse programa é transmitido pela Rádio Musical FM. Você pode acompanhar também pelo Facebook e pelo YouTube. Só o que eu peço a vocês aí é que se envolvam, né? Se você está no YouTube, se inscreve. Se você está no Facebook, curte aí. Faça parte aí com a gente, né? Porque quando você se inscreve no canal do YouTube, além de ajudar o canal, você também é notificado, né? Notificada sempre quando o programa vai começar. Na técnica do programa tá aqui o Fabiano, que é 3 dígitos, 2 dígitos, oscilando. Esses dias meteu moral aqui, né? Porque agora eu tô com 2 dígitos. Tava com 93, não sei o quê. No outro dia, meu amigo, 103. Ué, 100 e não sei quanto. Você tava com 98, na verdade. 98. É que eu sempre tiro 5, né? Vamos lá. E quando eu vou falar mal das pessoas, eu aumento 5. Entendeu? Vamos lá. Qual que é agora? Bem-vindo aí, Fabiano, primeiro. A paz do Senhor, pastor César, que Deus abençoe. Bom programa, viu? Então, vamos aí. A pergunta que não quer calar é se você tá com 3 dígitos ou 2, meu irmão. Pastor, é complicado. Tava com 101 e 700 na semana passada, segunda-feira. Aí, esse fim de semana, o inimigo pelejou e venceu. Venceu. Voltei pra 103. Quer dizer, volta o cão arrependido, igual lá no Chaves, volta o cão arrependido, com o rabinho entre as pernas, com a orelha murcha, entendeu? Eu nunca tive tanta dificuldade igual eu tô tendo agora. Não, é que, na verdade, é assim, você sempre foi isso aí, só que eu não ficava enchendo o seu saco. Agora que eu fui enchendo o saco, você percebe, entendeu? Em todos esses anos nesta indústria vital, esta é a terceira vez que isso me acontece. É isso aí mesmo, entendeu? Agora tem eu pra te encher a paciência, então é isso aí. Vambora lá, e ninguém pergunta o meu peso, por favor, porque isso é um assunto, conforme eu tô aprendendo com o nosso governo, 100 anos de sigilo, entendeu? Vai entrar num sigilo de 100 anos, entendeu? Senão, vambora. Tem ouvinte ao vivo? 42, 10, 30, 60, chega de brincar e vamos trabalhar, vamos pegar a série que vai. Alô? Alô? Quem fala?
Aqui é a Jânia, pastor César, paz do Senhor. Jânia, é isso? Isso, é. Jânia, você fala de onde? Eu falo de Goiânia, estado de Goiás. É Jânia de Goiânia, certo. Ô, Jânia, então todo mundo te chama de Jane, né? Ah? Todo mundo fala Jane, né? Vamos lá, qual que é a sua pergunta, Jânia? Pastor César, eu gostaria de perguntar para o senhor se a doutrina, a verdadeira doutrina que fala sobre o dízimo, o ensinamento que fala sobre dízimo, porque geralmente a gente só ouve e lê, né, e fala de Malaquias 3:10, por ali, né? Uhum. Mas eu gostaria de saber, pastor, se o verdadeiro ensinamento está em Deuteronômio, capítulo 14, a partir do versículo de número 22. Eu sou sua aluna do curso intermediário, fiz o imersão hebraico. Gostou do imersão? Foi bênção para você? Foi bênção demais para mim, pastor. Eu não sabia nem para onde ia, nem o que era hebraico, sabia só de ouvir falar, né? Como Jó. Só de ouvir falar, mas foi muito bom para mim, graças Glória a Deus por isso. Tá bom, Jânia, obrigado, viu? Deus abençoe. Por nada, bem. Então vamos lá, vou começar com o Helder e depois eu entro também. Vamos lá, Helder. Ô, pastor César, eu acho que o princípio aí envolvido o dízimo, ele é muito mais abrangente nas escrituras. Deus, ele é muito benévolo e bondoso, e ele nos deu muitos recursos, e esses recursos, uma parte deles deve ser destinado à obra de Deus. Então a gente vê lá no Éden, lá, um jardim imenso, né, com muitas coisas, tal, que foi dado ao homem, e depois da queda, essa abundância permaneceu, e foi instituída então a questão da colaboração de uma parte do nosso trabalho que deve ser revertido para a obra de Deus. Isso tanto no Antigo como no Novo Testamento. No Novo Testamento é mais, vamos dizer assim, ampliado, porque o apóstolo Paulo diz que a gente deve dar segundo a nossa prosperidade em todo sentido: tempo, dinheiro, cuidado, amor. Então, algumas pessoas vão dar mais do que, vamos supor, as décimas, né, os dízimos, por causa da prosperidade que o Deus Todo-Poderoso, bondoso, nos tem dado. Exato. De fato, em Deuteronômio começa a norma, né? É que o pessoal lê muito Malaquias, porque Malaquias é uma cobrança, né? Ali, Deus, não é que a regra não é ali é a cobrança da regra. Mas, de fato, a regra está lá em Deuteronômio, não somente em Deuteronômio, mas também no Êxodo. E o dízimo, tal qual conhecemos, ele é uma doutrina remanescente, porque o princípio está nas páginas do Antigo Testamento. A gente tem que entender isso, que as páginas do Antigo Testamento nos trazem os princípios, entendeu? O princípio é esse. E a partir daí dos princípios, quando são princípios remanescentes, ou seja, aquele que remanesce, que atravessa para a nova aliança e tal, mas o princípio, ele está alicerçado lá em Deuteronômio 14 e também no livro do Êxodo. Quero mandar um abraço para duas ouvintes que estão lá na FATEG agora, a doutora Arleide e a doutora Karina, que estão acompanhando a gente aí. Um abração para vocês aí, Deus abençoe a Faculdade de Teologia Jardim e também de Direito, né? Eles estão muito fortes ali no Direito, lá em Santo André, tá certo? E também tem curso de Teologia com reconhecimento do MEC e tudo mais. Serve para vocês aí, FATEG, deve ser .edu, alguma coisa assim. Procura aí nas redes sociais, FATEG e Fadisa, essas servas de Deus aí que levam esse trabalho avante. Vamos lá? Tem ouvinte? WhatsApp, vai. A paz do Senhor, pastor César Cavalcante, aqui é o Neilton de Araraquara. Me responde uma pergunta aí. Adão e Eva, eles tiveram filhos no jardim antes do pecado? Se a resposta for sim, qual é a condição desses filhos como pecadores? Se eles nasceram antes do casal pecar, eles não herdaram a natureza pecaminosa de Adão? Vamos lá, doutor Helder, depois eu vou.
Bom, a gente não pode falar coisas que a Bíblia não diz, né? Especulações estão em outro patamar. Segundo o que a gente sabe das Escrituras, os filhos foram nascidos depois da queda. Tanto é que diz que Adão e Eva tiveram filhos e filhas. E a questão, só um adendo, a questão de Caim e Abel, não quer dizer que eles tiveram só 2 filhos. A narrativa quer trabalhar com aqueles 2 personagens. Mas Adão e Eva tiveram filhos e filhas depois da queda e, como todo ser humano, herdaram a natureza pecaminosa. Maravilha. 42, 10, 30, 60, só quero dizer para vocês que o texto mais difícil que defende a ideia de que eles tiveram filhos é o texto lá da multiplicação da dor, né? Em Gênesis capítulo 3, eu não sei o versículo, mas não é difícil achar, que Deus chama a Adão, Eva, a serpente, né? E começa a dar ali o juízo, né? O julgamento deles. E lá pelas tantas, ele fala que o Senhor vai multiplicar a dor dos 16. Obrigado. E a mulher disse, multiplicarei sobre o modo do teu sofrimento. E aí o pessoal entende e fala assim, se ele diz multiplicarei, é porque ela já teve essa dor antes. Porque se ela não teve antes, então é 0. Qualquer número multiplicado por 0 dá 0. Né? 1.940.000 vezes 0. 0. Né? Então, deixa eu explicar isso. Quando Deus disse à mulher, multiplicarei sobre o modo os teus sofrimentos e a tua gravidez e não sei o quê, ele está falando a partir do ideal. Como eu sei isso? Um pouquinho antes, ele vai falar para o homem, né, do trabalho, você vai comer, deixa eu ver aqui. Não, um pouquinho depois. Visse que atendesse a voz da tua mulher, comeste a árvore que eu te ordenei que não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o teu sustento durante os dias de tua vida. Então, ele está dizendo assim, ele vai fazer agora uma coisa que não estava no programa. A dor multiplicada é a dor aumentada com base na dor que seria programada, e não exatamente na dor experimentada. Não sei se estou me fazendo entender. Mas multiplicarei a dor da tua conceição pode significar não somente um aumento de uma dor já existente, que é o que todo mundo interpreta, mas também com base no projeto. Então, tipo assim, estava projetado que você ia ter uma dor 5, então agora vai ser 10. Então, é isso. Ela não necessariamente teria que ter experimentado aquela dor, mas essa dor foi multiplicada. Essa é uma possibilidade. Até porque, se eles têm filhos antes do jardim, isso é um problema teológico sem tamanho. Porque se eles são antes, então eles não merecem a morte. Porque a morte é uma sanção disciplinadora para o pecado. Se eles existem antes do pecado, então eles são perfeitos. Se eles são perfeitos, eles não morrem. Se eles não morrem, eles estão aonde mesmo? Onde é que eles moram hoje? Entende? Então é difícil defender essa ideia de que eles tiveram filhos antes, ou a ideia do poligenismo, que são vários povos, não somente Adão, ou de que houvesse filhos antes da queda. É difícil. Ouvinte ao vivo? Alô? Alô? Alô, pastor César. Olá, quem fala? É o Jefferson, Pai de Deus, tudo bom? Amém, Jefferson, você tá bem? Eu tô bem. Ô, pastor, eu tenho uma denúncia para fazer. Então agora. Eu vivo mandando áudio aí do WhatsApp, o Fabiano fica segurando aí, ó. Exatamente, meu irmão. Irmão, entra lá no abaixo-assinado, fabianofora.com e já deixa seu nome e seu RG, por favor. Ninguém tem paciência comigo. Vamos lá, Jefferson. Pois não, meu irmão. Irmão, eu tenho 2 perguntas para fazer, se não for tomar muito tempo do irmão. É o seguinte, irmão, me responde uma coisa. Deus, o irmão acredita que Deus ele é onipresente, onipotente e onisciente, né? Então ele sabe de todas as coisas antes de acontecer. Porque mesmo Deus sabendo que o homem ia pecar, ele resolveu criar uma árvore no jardim, sabendo que o homem ia errar e sabendo que o ser humano ia passar por tudo que está passando. E a outra pergunta, irmão. A partir do momento que a gente consagra a Santa Ceia, ela vira o corpo de Cristo.
Tem alguma explicação o que fazer com esse corpo do que sobra da Santa Ceia? Vamos lá. Ô Jefferson, as suas duas perguntas me deixaram preocupado. Então, qual é a sua igreja? PCB. Tá. Você crê que Deus é onisciente? Sim, creio. Tá ok. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Paz de Deus. Amém. Bora lá. Bom, os programas aqui têm trazido bastante ensinamento sobre isso, a questão da presciência, de Deus conhecer as coisas e da não interferência dele mediante a responsabilidade do homem. O que eu entendo do relato é o seguinte, Deus, ele deu liberdade para o homem, só que mesmo dentro dessa liberdade, mesmo o homem antes de pecar, ele precisava ter algumas atividades. Trabalhar, por exemplo, era uma delas. E a outra coisa é guardar, trabalhar e cuidar do jardim. E a outra coisa era o seguinte, foi colocado a regra do jogo. Você pode comer de tudo, se satisfazer de tudo que tem nesse jardim, só que tem uma coisa que você não pode fazer. Então a regra do jogo estava bem estabelecida, porque no dia que você fizer, você vai morrer. Então, por uma questão da responsabilidade dele de se rebelar contra o Criador, ele quis, juntamente com a sua mulher, se rebelar e transpor aquilo que Deus tinha colocado, uma única coisa que era para ele não fazer, porque o homem tem que ter limite, mesmo ele vivendo no Éden, ele tinha que ter limite, e Deus determinou que se ultrapassasse o limite ia ter uma penalização. Ele seria injusto se ele tivesse colocado limite e não tivesse penalizado o homem por aquilo que ele falou. Então Deus é justo e ele é bom para conosco. 42 10 30 60, nesse número você liga e fala ao vivo. Tem alguma menina aí? Por que não tá puxando ligação, Fabiano? Não, tem ligação, pastor. A gente tá fazendo aquele revezamento de WhatsApp e ligação. Então tem alguém na linha esperando, mas você vai soltar o WhatsApp. WhatsApp. Tá. É que de qualquer jeito, sempre alguém vai ficar bravo comigo. Quem tá no Claro, WhatsApp porque claro, não solta a claro. mensagem. E quem não ficar, eu provoco para que fique contra você também. Porque o meu ministério é esse. Vamos lá. Alô, não, solta aí. Pastor César, boa tarde, a paz do Senhor. Um questionamento. Como o senhor crê que as pessoas vão no céu? Vai ser a aparência delas? Porque algumas morrem crianças, outras morrem de doenças, principalmente idosos. Eu sei que vamos ter um corpo glorificado, mas a aparência de cada uma, como seria na sua visão? Vamos lá. Eu vou deixar essa pergunta pro Dr. Helder, mas faltou uma da pessoa passada, do Jefferson, que é a transubstanciação. Ele fala que na ceia vira o corpo de Cristo e a partir da oração, vira o corpo de Cristo, ele usou essa frase, e o que faz com esse elemento que sobra? Não foi respondido, né? Não. Então deixa comigo, vamos lá. Primeiro, nós não cremos, pelo menos a igreja protestante, ela não acredita que na hora da oração, no momento da consagração dos elementos, o pão e o cálice, o pão ou o cálice se transformam no corpo de Jesus. O nome dessa doutrina é transubstanciação. Os católicos, por exemplo, são transubstancialistas, tá? Eles acreditam nisso, que a hóstia na Eucaristia, ela não representa, mas ela é o corpo de Cristo, literalmente. Então tem vários, né? Se você, não sei, mas se você der um Google aí, milagres eucarísticos ou sinais eucarísticos, você vai ver que às vezes a pessoa morde a hóstia e sai sangue, não sei o quê. Aí o pessoal vai, mas a pessoa mordeu a língua, Aí tem muitos detectados como fraude, outros com resultados inconclusivos, não sei o que. Eu me lembro, por exemplo, da dona, eu não vou lembrar o nome dela aqui, parece que é Maria Lourdes, eu não lembro, mas que ela, no Nordeste do Brasil, e ela chegou ao ponto de tomar a Eucaristia com a boca aberta, sem mastigar, para verem que a hóstia se tornava sangue mesmo. Ela recebia a hóstia pelas mãos do Padre Cícero, do Juazeiro. Então tem muita tensão nessa questão aí que a gente está falando, tá? Agora, nós não cremos
os cristãos protestantes, em sua maioria esmagadora, não é transubstancialista, ou seja, o corpo, o pão não se transforma no corpo de Cristo. O elemento continua sendo pão, tá? Se você colocar no microscópio, é pão. Antes e depois de orar é pão. Não tem milagre de transformação de uma substância em outra. Por daí o nome transubstanciação, onde transmuta, muda a substância. O Martinho Lutero, que é o pai da Reforma, ele era consubstancialista, é diferente. É meio que uma coluna do meio. A maioria dos cristãos hoje, protestantes, também não são consubstancialistas, que são aqueles que acreditam que o corpo de Cristo está ali com a substância do pão, né? Existem os irmãos que seguem a ideia do Zwinglio, que é mais voltada para o memorial, é uma memória, é uma representatividade, né? Ele representa o corpo de Cristo, né? Eu tenho estudado nesses últimos anos a respeito disso. É um mistério importante, né? Eu não tenho coragem de falar, não, eu creio que é só símbolo, não sei o que lá. Para mim é muito pouco esse negócio de símbolo. O assunto é delicado. Grandes teólogos debatem sobre isso, como funciona a presença do corpo e do sangue de Cristo nos elementos da Eucaristia ou da ceia, no caso protestante. Como funciona, né? Então, é um assunto difícil. Mas, como a pergunta do Jefferson não é exatamente sobre isso, mas o que faz com o material que sobra, então, para resolver o problema, não deixe sobrar, né? Você pode fazer diversas formas para não deixar sobrar. Fazer a contagem antes, partir no número do que foi contado. Você pode, depois que terminar esses elementos, comer mais dele, por exemplo. Você pode dar para as crianças no final. Enfim, você pode... Tem essas possibilidades aí. Agora, cuidado com extremismos, tá? Dias atrás eu vi um pastor da Assembleia falando, não, tem que enterrar ou queimar, né, e tal. Aí se você falar, mas por quê? Não, porque é o corpo de Cristo. Falo, então piorou, né? Se é o corpo de Cristo, vai queimar? Então vai enterrar? Vai sepultar? Então é um assunto bastante delicado. Fica aí a dica para vocês. Eu espero que essas coisas que eu tenho falado aqui ajudem a você pensar um pouco mais sobre isso e ter a liberdade bíblica cristã de definir sobre isso. Vamos lá. Ouvinte por onde? Falta a resposta a respeito do corpo glorificado, né? Bom, as escrituras atestam que somente Jesus, segundo as narrativas, teve o corpo glorificado, né, na sua glória plena, e a partir daí nós podemos ver no relato seguinte. Primeiro, os discípulos reconheceram a Jesus quando ele aparece no meio deles. Então, quer dizer, a aparência dele, de certa maneira, continuou a mesma. Ele comeu junto com os discípulos e, de alguma maneira, também ele mostrou os estigmas para os discípulos. Não mais sangrando nem infeccionado, mas alguma marca, alguma coisa vai ficar, e no dia do juízo ele também vai se apresentar com essas marcas, né, que ele sofreu ali no flagelo. Quanto às outras criaturas, eu espero que no corpo glorificado volte os meus cabelos novamente como eram e eu fique lindo como eu era, porque agora já era. Quem falou que o senhor era lindo? Minha mãe. Certo.